Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, falar de tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina, dar uma pincelada aí nesse mercado da bola, tem reforço que está próximo de fechar, tem proposta que o Vasco fez aí de 10 milhões de reais por um jogador colombiano, tem goleiros aqui, a lista de goleiros que o Vasco monitora para a próxima temporada, enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta, hoje que é dia de jogo do Brasil, né? Mas depois da vinheta a gente fala muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Então, antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou aquele like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Tô trajado hoje de camisa da seleção brasileira, né? Porque logo mais, meio-dia, tem Brasil e Croácia, quartas de final da Copa do Mundo. E sabe aonde você pode fazer uma fezinha nesse jogo? Lá na BetWinner. A BetWinner te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o nosso código promocional aqui do canal, o código MACHÃO. Quando você fizer o seu cadastro e for fazer o seu depósito, utilize o código MACHÃO que você vai ganhar 100% de bônus no seu depósito. Eu já fiz a minha fezinha no jogo de logo mais. Tá pagando 1,32 na vitória do Brasil. Coloquei ali R$50 e se o Brasil passar pela Croácia, eu vou ganhar R$66. É uma aposta mais comedida, né? Apostando no favorito. Mas hoje também tem Holanda e Argentina. E na Holanda tá pagando 3,58, hein? Se você colocar ali R$100 na Holanda, volta 358 para você, caso a Holanda elimine a Argentina. Então, é uma aposta um pouquinho mais ousada. Enfim, BetWinner, parceira aqui do canal Machão da Gama, o link tá no comentário fixado. Bom, e vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Nenê, porque a gente tem mais informações aqui sobre a proposta que o Vasco fez ao meia Nenê, que está nesse processo aí de renovação com o Vasco para 2023. Informação aqui do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é que a proposta que o Paulo Brax entregou ao Nenê, né, na reunião que eles tiveram essa semana, os dois se encontraram para tratar dessa renovação. A proposta que o Paulo Brax fez ao Nenê foi a seguinte: 4 meses de contrato. 4 meses de contrato para o Nenê, proposta até o final do Campeonato Carioca, e depois, se o Nenê quiser, ele terá um cargo para trabalhar na base do Vasco da Gama, ele que quer começar também a sua carreira fora dos campos, né? Então essa é a proposta que o Vasco fez ao Nenê. 4 meses de contrato até o final do Campeonato Carioca e depois um cargo, né, na base do Vasco para começar a sua carreira fora dos gramados. Depende do Nenê agora. O Nenê quer uma proposta de 1 ano, né? Quer jogar pelo menos mais uma temporada, mas o Vasco está irredutível, a proposta é essa de 4 meses. Vamos aguardar, né, se o Nenê aceita ou não. Eu acho que agora está na mão do Nenê, né? Não acredito que o Vasco vá ceder e colocar 1 ano de contrato. Está na mão do Nenê aceitar ou não essa proposta de 4 meses para jogar o Carioca pelo Vasco da Gama. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e falar sobre o atacante colombiano que joga no futebol argentino, o Diego Valois, que desperta aí o interesse do Vasco, não só interesse, né? Já tem proposta do Vasco pelo jogador. No vídeo de ontem aqui no canal, um dos vídeos, né? Porque ontem o dia foi bastante movimentado, teve 3 vídeos, mas ontem a gente falou aqui sobre o Diego Valois, que o Vasco já tinha feito uma proposta a esse jogador que atua pelo Talleres de Córdoba, né? Ele tem 26 anos, joga como ponta direita, às vezes também como ponta esquerda, enfim, um jogador de velocidade que atua pelos lados, posição bem carente no Vasco aí nos últimos anos. Enfim, informação de ontem do Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é que a proposta que o Vasco fez ao Talleres de Córdoba pelo Diego Valois, colombiano, é de 2 milhões de dólares. Na cotação atual dá mais ou menos ali 10 milhões e 400 mil reais. Então, vamos arredondar, o Vasco fez uma proposta de 10 milhões de reais para tirar o Diego Valois lá do Talleres de Córdoba, né, da Argentina.
As informações lá da Argentina é que o presidente do Talleres teria dito ali em entrevistas que só liberaria o jogador por uma proposta ali em torno de 9 milhões de euros. Mas é claro que é muito inflacionado, né? 9 milhões de euros, um jogador de 26 anos, dá ali 47 milhões de reais, ninguém vai oferecer isso pelo Diego Valois, né? Então o Vasco ofereceu 10 milhões, talvez o Talleres faça ali uma contraproposta, enfim, está em fase de negociação, né? Eu acho que se o Vasco subir um pouquinho mais aí essa proposta, ele consegue tirar o Diego Valois, que seria uma boa contratação para a temporada de 2023. Mas a proposta está na mesa do presidente do Talleres da Argentina. Bom, quem está muito perto de ser anunciado pelo Vasco é o meia Patrick de Luca, que estava no Bahia, né? A informação aqui do portal Jogada 10 é que faltam pequenos detalhes para que o jogador seja anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. O atleta optou não renovar o seu contrato com o tricolor baiano e vai chegar sem custos, né, ao Vasco da Gama. Patrick atuou por 3 temporadas lá no Bahia, chegou ao clube nordestino em 2020, para fazer parte do time sub-20, né? Ele também fez a base dele ali no Palmeiras e ganhou a titularidade lá no Bahia nas últimas temporadas. Enfim, foi um jogador importante e agora está a caminho do Vasco. Falta bem pouco para o volante Patrick de Lucas ser anunciado. Falta pouco também para o Júnior Urso, né, ser anunciado. Esse anúncio pode sair a qualquer momento. O Júnior Urso já está acertado com o Vasco há algum tempinho. E ontem, inclusive, ele postou um vídeo no Instagram dele com a legenda penúltimo treino, dando a entender que era o penúltimo treino antes de viajar, né, para o Rio de Janeiro, ele que está em São Paulo. Então, nos próximos dias aí, deve acontecer o anúncio oficial do Júnior Urso e também do Patrick de Luca, né, 2 volantes que já estão acertados com o Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui de goleiro, porque o Vasco terá que contratar pelo menos um goleiro, né, para essa temporada de 2023. Mas o ideal é trazer 2 goleiros, né, um para ser titular e um para ser o goleiro reserva. E a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco está monitorando 4 goleiros para a próxima temporada. E você vai ver a lista, né, desses goleiros aqui agora. Quem são esses goleiros que o Vasco está monitorando? Bom, o alvo principal, o primeiro da lista, é o Kehler do Internacional. O Vasco até já realizou proposta pelo goleiro do Inter, mas o Inter está dificultando bastante nessa situação, não quer liberar o Kehler de forma nenhuma. Caso o Vasco não consiga, né, o Kehler, o Vasco deve investir ali no Marcelo Groi, goleiro que nesse momento está no Al Ittihad, lá do futebol do Oriente Médio. Ele tem contrato até o meio de 2023, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato daqui poucos dias, né, o que facilitaria uma negociação. E o empresário do jogador confirmou que, dependendo do projeto, o Marcelo Groi aceitaria sim voltar ao futebol brasileiro. Mais 2 aqui que estão na lista do Vasco. O goleiro Ivan, do Corinthians, que nesse momento está emprestado ao Zenit da Rússia, e também o goleiro Léo Jardim, que joga no Lille da França, mas é uma contratação mais difícil, né? Porque o Lille recentemente fez ali um grande investimento para contratar o Léo Jardim, que antes estava no futebol português. O que a gente sabe, meu amigo, é que o Vasco vai ter que contratar goleiro, né? O Thiago Rodrigues não vai renovar, não fica para a próxima temporada. Já era um goleiro que vinha sendo bastante contestado, né? E não vai permanecer aí para a próxima temporada. Então o Vasco vai ter que ir ao mercado e solucionar, né, esse problema do gol e contratar um goleiro aí, pelo menos um, para ser o titular absoluto. Vamos aguardar e vamos monitorar aí, né, as ações do Vasco no mercado. Eu vou ficando por aqui, desejo aqui um bom jogo, né, para todo mundo. Daqui a pouquinho tem Brasil e Croácia, que o Brasil consiga passar de fase, né, dessa alegria aí para os torcedores brasileiros. E se tiver mais alguma informação sobre o Vasco, eu volto ainda hoje. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa aquele like que é importante. Até a próxima, fui!